Bom, vamos lá, pessoal. Retomando aqui a nossa aulazinha de Física 4, né? Só relembrando, né? Nas aulas passadas, nós estudamos calor sensível e calor latente, né? Que era quando a matéria, em geral sólidos, né? Recebia, ou líquidos, recebia determinada quantidade de calor, eles ou mudavam a temperatura, se fosse um calor sensível, ou mudava de fase, se fosse calor latente, né? Foi o que a gente viu nas duas últimas aulas. Na aula de hoje, nós vamos estudar os gases, certo? O que acontece? Os gases, eles sempre tiveram uma íntima relação com a temperatura, certo? Com o estudo da temperatura, né? Como eu falei para vocês, né? Tudo que tem propriedades que se modificam com a temperatura, certo? Vai se tornar um estudo para a termodinâmica, né? E os gases, como a gente vai ver, ele tem várias propriedades que variam bastante com a temperatura, né? Em particular, a gente vai ver que a pressão e o volume varia bastante com a temperatura, tudo bem? Então, sempre teve uma relação íntima, né, com o estudo da temperatura, os gases. Essa relação ficou ainda mais forte, né, quando o pessoal começou a trabalhar com máquinas térmicas, né? Máquinas de vapor, né? Por exemplo, o trem movido a vapor, né? Foram as primeiras máquinas, certo? E depois até aquelas máquinas das indústrias mesmo, né? Que começou lá com a industrialização, né? Isso eu estou falando lá da primeira revolução industrial, certo? E assim, desde a primeira revolução industrial até hoje, a gente usa muito máquinas térmicas, certo? A tendência é que essas máquinas térmicas sejam substituídas por máquinas elétricas, né? Então, por exemplo, no carro, né? O carro é um exemplo de que a tendência é cada vez mais o carro elétrico ficar mais viável, né? Comercialmente e substituir o carro, a máquina a vapor, né? O carro elétrico ele tem várias vantagens, né? Em relação ao carro por combustão, né? Ele é mais silencioso, certo? A manutenção é mais barata, tudo bem? Enfim, dependendo do carro, ele é menos poluente, né? Dependendo porque assim, porque para fabricar as baterias do carro elétrico, às vezes você polui mais do que a combustão do carro, né? Então, tem esse peso aí. Ainda hoje ainda está nesse limbo, né? De saber qual que é mais vantajoso aí, do ponto de vista ambiental. Mas a tendência é que o carro elétrico fique melhor, tudo bem? A tendência é que o carro elétrico fique melhor, né? Então, assim, existe essa tendência de substituir, né, as máquinas a vapor e a combustão por máquinas elétricas, certo? Na indústria, é lógico que ainda compensa muito mais as máquinas a combustão, certo? Mas pode ser que o pessoal aumente uma eficiência, né? Aumente a eficiência de tal forma que a máquina elétrica ela seja mais viável, certo? Economicamente do que a máquina a combustão. Essa é a tendência, certo? Nós estamos vendo, né? Vivendo nesse período de transição mesmo, certo? É quase uma revolução, né? Uma outra revolução industrial que a gente pode viver aí nos próximos anos, próximas décadas, tudo bem? Então, assim, então, o estudo dos gases foi muito motivado pelo estudo dessas máquinas a combustão, né? Como a gente vai ver quando a gente vai estudando termodinâmica, certo? O motor de um carro, ele é o que a gente chama de uma máquina térmica, né? A gente chama do ciclo Otto, né? A gente vai estudar aqui um pouquinho do ciclo Otto, certo? Assim como qualquer outra máquina a combustão, vem desse estudo da termodinâmica, tudo bem? E aí o estudo dos gases foi
motivado muito por isso, certo? Então, vamos lá, deixa eu ajeitar aqui a nossa lousa, certo? E pronto, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre gases é que a gente vai estudar um tipo específico de gás, que a gente chama do gás ideal, certo? O gás ideal, ele é o gás mais simples de estudar do ponto de vista matemático, certo? E a gente vai ver as diferenças e as semelhanças com os gases reais, certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente vai considerar do gás, né, ele é o quê, certo? Basicamente, o que é o gás, né? O gás são átomos ou moléculas, certo? Que a energia térmica é tão grande entre eles que eles podem andar livremente, né? Então, eles estão andando aqui, certo? Por essa caixa e uma certa região, uma certa volume, né? Lembrando, o gás tem a propriedade de ele vai ocupar todo o volume, né, que você dá. Então, o gás ele vai andando livremente aí, né? Certo? Essa caixa vai se chocando uma partícula com a outra, tudo bem? Então, elas vão andando livremente, né? Que é a história, quando está no sólido, né? As partículas estão presas umas às outras. Ela tem uma certa agitação, mas elas estão presas, né? De acordo com que você fornece energia, essas partículas ganham mais liberdade. Com que elas ganham mais liberdade, digamos assim, a matéria fica mais mole, né? Vamos falar assim, que aí fica líquido, né? Há essa mudança de fase. E se eu der mais energia ainda, ela pode virar vapor. Quando vira vapor, praticamente uma molécula não enxerga a outra, a não ser por choques, que eventualmente elas podem se chocar aqui no caminho delas, né? Mas cada uma segue o seu caminho relativamente livre, tudo bem? Isso que é o vapor e o gás também tem esse processo, né? Lembra que tem a diferença entre gás e vapor, né? O gás a gente não consegue comprimir até ficar líquido, o vapor a gente consegue, certo? E aí, no caso do gás ideal, nós vamos considerar primeiro o seguinte, que os átomos e as moléculas são pontos materiais, ou seja, eles não têm volume, certo? Então, são considerados pontos materiais, certo? Lógico, do ponto de vista macroscópico, né, um átomo e uma molécula, para a gente, né, na nossa escala, de fato, ele é praticamente um ponto, né? A gente não consegue interagir, né? O volume de um átomo não consegue influenciar nada no nosso dia a dia, certo? Mas existe alguns casos em que o volume do átomo, certo? Pode influenciar, tudo bem? Então, nesse caso, o gás ideal deixaria de ser um modelo bom para descrever o gás real, tudo bem? A outra consideração é que a gente vai considerar os choques entre os dois átomos, certo? Como sendo choques elásticos, certo? Ou seja, não há perca de energia, tudo bem? Choques elásticos, certo? Como eu falei, isso é o gás ideal, a gente estuda ele porque ele é mais simples matematicamente, mas também é o estudo dos gases reais, certo? Nos gases reais, aí a gente faz outros tipos de consideração, né? A gente considera que o átomo, ele é como se fosse um volume, peça um volume mesmo, certo? Ah, em geral, né? Ou seja, essa consideração dos pontos materiais a gente não usa mais, certo? Os choques continuam sendo elásticos, tudo bem? Mas aí, nos gases reais, a gente tem que considerar o fato de que, muitas vezes,
ele não é formado por um átomo só, né? Pode ser formado por dois átomos, como é o caso do O2, né? Pode ser formado por três, que é o caso do CO2, né? Então, que é um átomo de carbono, né? Ligado com o oxigênio e o oxigênio do outro lado, certo? Então, tudo isso vai mudar na energia interna, certo? Porque enquanto que o ponto material ele só faz transladar esses átomos, os átomos reais, aqui as moléculas reais, né, de um gás, ou de água, né, de um gás de água, por exemplo, que é o H2O, né, eles podem rodar também, certo? Eles andam, mas também eles podem ficar rodando enquanto andam, certo? E aí vai mudar um pouco na expressão de energia interna, certo? Só que os gases reais é um tratamento mais complicado, a gente não estuda no ensino médio, certo? Só vai estudar se você for fazer aí uma graduação em física, certo? Aí você fala, professor, mas se os gases reais têm certas diferenças dos gases ideais, por que a gente estuda os gases ideais, né? Porque a maioria das propriedades dos gases reais a gente consegue deduzir usando os gases ideais, né? Então a gente não precisa trabalhar com esse caso mais complicado matematicamente. A gente primeiro trabalha com um caso mais simples, certo? Do gás ideal, né? A gente já tem um bom entendimento da natureza, estudando os gases ideais, certo? E aí, é, e aí você só precisa usar os gases reais para aplicações mais específicas, certo? Mas para ter um entendimento geral da natureza, que é o que a gente está interessado, né, nessa disciplina de física, né? Ninguém aqui vai virar um especialista em física, é para a gente entender mais ou menos como é que funciona a natureza, certo? Para não falar absurdos, né? Como de vez em quando a gente escuta o pessoal falando aí na internet, nas redes sociais, os gases ideais está excelente, certo? Já é uma excelente descrição da natureza, tudo bem? Dos gases, certo? Vamos lá, como eu falei para vocês, certo? Existem certas propriedades dos gases, certo? Que essas propriedades têm uma relação direta com a temperatura, né? Certo? Essas propriedades a gente chama de variáveis de estado. Certo? Por que a gente chama de variáveis de estado? Que é as variáveis que vão definir o estado de um gás. Tudo bem? São as variáveis que vão definir o estado de um gás. Certo? Essas variáveis, a gente. Uma delas é a temperatura, né? Como eu falei, uma das propriedades é a temperatura. Aqui esse pincel está muito clarinho. Vou pegar outra aqui. Uma dessas variáveis é a temperatura, certo? E vai ter várias outras propriedades que também vão depender da temperatura, certo? Que é a pressão, o volume, tudo bem? E o número de mols, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, certo? Mas a gente costuma dizer o seguinte, que essas quatro variáveis, certo? A pressão, volume, temperatura e número de mols, definem o estado de um gás, certo? No sentido de que o estado macroscópico, né? A gente mede a, só as propriedades, né? Que a gente consegue medir, né? Então, por exemplo, um gás, né? Eu falei para vocês, são várias partículas andando aqui, né? É muito complicado a gente medir a posição de uma partícula, porque são milhares, né? Como a gente vai ver, é da ordem de 10 a 23, né? Partículas, tudo bem? Ou seja, é da ordem aí uma ordem de grandeza de 24 partículas, né? Ou até mais, certo? Então, assim, então são muitas partículas. Não tem como a gente saber a posição e a velocidade de cada partícula aqui, certo? Seria um tratamento inviável. Então, a gente trabalha com o quê? Trabalha com variáveis que são mais fáceis de se medir macroscopicamente, certo? Na nossa dimensão, né? Na nossa escala,
certo? Que a gente vive. Essas variáveis é o quê? É o volume que esse gás ocupa, certo? O volume que esse gás ocupa, tudo bem? E a força que ele faz nas paredes, dividido pela área, e isso a gente chama de pressão, ou seja, a pressão que ele exerce aqui, certo? A pressão que ele exerce, tudo bem? A temperatura, né, que é o grau de agitação delas, e a quantidade de matéria, que é o N, o número de mols, certo? Só relembrando aqui, pressão vocês já viram lá quando estudaram fluidodinâmica, certo? Pressão, que é a força que ele faz dividido pela área, certo? A gente pode medir em várias unidades, né? Pode ser, vamos botar aqui, ó, no SI é Pascal, certo? Sendo que muitas vezes a gente vai usar o ATM, ou o milímetro de mercúrio, certo? Bom, basicamente, você tem lá um fatorzinho de conversão, certo? Eu vou explicar melhor para vocês. Se você quiser usar no SI, você usa em Pascal, mas vai ser uma prática muito comum de usar em ATM, que é uma unidade mais convencional, certo? O volume no SI é metro cúbico, mas a unidade que a gente usa mais convencional de volume é o litro, certo? Porque dá uma noção melhor para a gente, né? Trabalha com o litro, a gente tem uma ideia mais ou menos do que é um litro, né? Você compra aquele litrozinho de leite, um litro seria mais ou menos o volume ocupado, né? Por um cilindro, mais ou menos assim, certo? Isso seria um litro, tudo bem? Então, é uma coisa que a gente tem noção, né? Um metro cúbico já é um negócio bem maior, né? Um metro cúbico, você imagina uma caixa de 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, certo? É uma caixa bem grande, né? 1 metro por 1 metro por 1 metro, certo? Então, assim, é 1 metro porque é um volume grande para o nosso experimento. Por isso que o litro é mais convencional, certo? Temperatura, vamos usar em Kelvin, certo? Aí você pergunta, professor, mas estava usando em Celsius, vou poder usar em Celsius? Não. Nessas equações que a gente vai ver agora, a gente não vai poder usar em Celsius, certo? Porque, ah, porque, como a gente vai ver, eu vou falar mais na frente, a gente não vai trabalhar mais com variação de temperatura. Todas as equações que a gente trabalhou até agora tinham variação de temperatura, tanto naquelas de calor, quanto as de condução de calor, quanto as de dilatação, todos tinham variação, certo? Variação você pode usar tanto em Kelvin quanto em Celsius, por causa daquilo que eu falei, né? Que o grau Celsius é o mesmo grau do Kelvin. Mas agora a gente vai trabalhar com o valor da temperatura mesmo, nas fórmulas, o T. Não vai ser mais variação. Então, necessariamente tem que ser em Kelvin, não podemos usar em Celsius, certo? Por último, a quantidade de matéria a gente usa em mol, né? Vocês devem lembrar lá da física, da química, mas eu vou explicar um pouquinho mais na próxima aula o que é essa quantidade de matéria, tudo bem? A gente chama essas variáveis de estado porque elas vão definir o estado que eu observo o gás, certo? E outra coisa também, essas propriedades, existe uma relação entre elas, né? Significa dizer que quando o gás está em repouso, né, você não pode ter qualquer valor dessas propriedades. Você definindo 3 dela, a quarta fica definida, certo? Vamos supor que eu pego um gás, coloco aqui no recipiente um determinado volume, certo? Aqueço ele para uma determinada temperatura, certo? E eu tenho uma determinada quantidade de gás dentro desse recipiente, né? Quando ele está em equilíbrio, eu vou observar uma dada pressão, né? A pressão não vai ser livre. Já que eu fixei essas 3, a pressão vai ser fixa, certo? Tudo bem? Ou então poderia ser o contrário, né? Em vez de fixar o volume, fixa a pressão. O que é fixar a pressão, né? Então, eu posso fazer aqui um recipiente com um determinado recipiente com um êmbolozinho, né? O que é um êmbolo? Como se fosse uma parede que tivesse livre aqui, certo? Aqui eu boto os gases, vai andando aqui livremente, certo? Tá assim. Aqui está o meu gás, certo? E aí eu coloco
um determinado peso aqui em cima. Quando eu coloco um determinado peso, no equilíbrio, esse gás ele vai equilibrar exatamente esse peso. Então, a pressão que ele vai exercer é a pressão necessária para equilibrar esse peso, certo? Então, aqui eu estou fixando a pressão, certo? E aí eu posso fazer o quê? Fixei a pressão, certo? Posso fixar uma determinada temperatura e uma determinada quantidade de mols, e aí o volume pode variar, né? Então, eu esquentando ou esfriando esse gás, eu vou ver o volume variando desse recipiente, tudo bem? A gente vai ver como é que o gás se transforma, né? Segundo essas variáveis, né? Ah, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Se eu diminuir a temperatura, né? Se eu aumentar a pressão, se eu diminuir a pressão. Os primeiros estudos vão ser as transformações gasosas, tudo bem? Inclusive, pode acontecer também de eu fixar a pressão e o volume, certo? E aí eu posso controlar a temperatura, né? Na realidade, é, geralmente, quando você quer que o gás passe um volume, exerça, modifique o seu volume, a gente vai ver que isso pode ser utilizado numa máquina térmica. Né? O que da máquina térmica é isso: é você fazer o gás expandir o seu volume. Né? Já quando você quer controlar a temperatura de um gás, né? Aí aqui a gente já pode trabalhar com gás para refrigeradores térmicos, tudo bem? Que é outra aplicação importante dos gases, né? Então, todo refrigerador, seja o ar-condicionado, seja uma geladeira, seja o ar-condicionado no carro, certo? Tudo funciona por causa de um gás, né? Que esse gás ele é resfriado, a temperatura dele é modificada, certo? Usando as outras propriedades, como a gente vai estudar isso. E aí, a partir disso, você consegue resfriar o ambiente, né? Então, é o famoso gás da geladeira, né? O gás freon, né? Você deve ter ouvido falar. O gás freon é o gás que a gente coloca na geladeira, no ar-condicionado do carro, certo? Que até antes ele era feito do CFC, né? Clorofluorcarbono, né? Que é um gás que tem a propriedade de reagir com o gás ozônio, né? Que tem lá na camada atmosférica, certo? Que é um gás que protege a gente dos raios solares, né? Que ele absorve certos raios solares. E aí, como esse gás reage com o ozônio, ele vai diminuindo a quantidade do gás ozônio na atmosfera, certo? Então, era o famoso buraco que a gente chamava, né? Buraco da camada de ozônio, certo? Então, de certa forma, a gente estava destruindo uma camada de proteção que a gente tinha, né? Quando a gente soltava os gases CFC, né? Os gases freon, certo? Então, o que acontece, só que é assim, lógico que depois de uma campanha, né, bem forte, as empresas deixaram de usar o CFC. Outro gás que estão usando agora é o HFC, né, que em vez de ser, aqui é o CFC, é clorofluorcarbono, né? Então, em vez de ser uma composição de clorofluorcarbono, o principal problema desse daqui é o cloro, ele substitui o cloro por hidrogênio na molécula aí, certo? A formato exato da molécula, eu não vou saber, né? Tem que perguntar para o professor de química aí, tudo bem? Então, assim, então os gases freons, de forma geral, todo gás de refrigeração a gente chama de gás freon, né? Então, mesmo o gás da geladeira, a gente chama do gás do carro, que é freon, que chama o gás do ar-condicionado, que é freon também, certo? Apesar deles poderem ter composição diferente, certo? Mas, de forma geral, a gente chama todos de gás freon, tudo bem? E o princípio como eu falei, do refrigerador basicamente é isso. A gente vai controlando essas variáveis para resfriar o gás, e aí o gás resfria o ambiente, né? Lógico que não pode deixar o gás escapar, certo? Então, é por isso que às vezes o gás do ar-condicionado, o ar-condicionado do carro para de funcionar, por quê? Porque às vezes fura, né? O encanamento lá que o gás faz, e aí você tem que achar esse furo e colocar mais gás, né? Às vezes o pessoal só faz colocar mais gás e acha que vai resolver o problema, mas não vai, porque se está furado, ele vai escapar em algum lugar. Tudo bem? Vamos lá, retomando aqui a aula, né? Lembrando, né? A gente vai estudar primeiramente as transformações gasosas, certo? Transformações gasosas.
Ou seja, o gás ele vai passar de um estado, uma certa pressão, um certo volume, uma certa temperatura, uma certa quantidade de matéria, para outro estado. Vai mudar suas variáveis de estado. P1, V1, T1, N1 para um P2, V2, T2, N2. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte, é que o gás ele nunca vai mudar a quantidade de gás, a quantidade de matéria daquele gás, certo? Nunca vai mudar, ou seja, não vai escapar gás, nem vai aumentar a quantidade de gás. O que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de matéria, né, o número de mols no estado inicial é o mesmo no estado final, certo? Então, na verdade, as nossas mudanças de estado vai ser só de uma pressão, volume e temperatura para uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Tudo bem? Primeiro vamos ver alguns casos mais específicos, certo? Para depois a gente estudar essa transformação geral, né? Então, o primeiro caso mais específico, a gente vai supor o seguinte, uma transformação, primeiramente vamos estudar o caso em que o volume fica constante. Essa transformação a gente chama de isovolumétrica, certo? Aqui é fácil de entender, né? Iso é um prefixo que significa igual, volumétrico, de volume, né? O mesmo volume, certo? Ela pode ser chamada também de isocórica ou isométrica. Isométrica. Você pode chamar de qualquer uma dessas três transformações. Só que eu prefiro isovolumétrica porque enfatiza a ideia de que o volume é que fica constante, certo? Então, nesse caso, na transformação isovolumétrica, né, volume constante, ou seja, o volume final V2 vai ser igual ao volume inicial V1, certo? Então, como é que seria esse sistema? Seria um sistema assim, ó. Você tem aqui uma região, né, você prende o gás, e é uma região rígida, né? Ou seja, o volume não vai mudar, certo? Então, o gás está preso aqui, ó. Tudo bem? Então, o volume não vai mudar. Então, o que vai mudar? O que pode mudar é a pressão e a temperatura, certo? Então, o que acontece com a pressão, né? Pressão que o gás exerce aqui, certo? Se eu esquentar, né? Se eu esquentar esse sistema, né? Ou seja, ele tem uma certa pressão P1, que ele está exercendo aí, certo? E está uma certa temperatura T1. Mas suponhamos que eu esquente. O que vai acontecer com esse meu novo sistema, né? Então, o pessoal observou isso no laboratório, né? E o que acontece é que, em geral, a pressão ela é proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a pressão, aliás, quanto maior a temperatura, maior é a pressão. Tudo bem? Quando você esquenta, você aumenta a pressão desse negócio. Só a gente lembrar da panela de pressão, né? Panela de pressão, de acordo com que você vai aumentando a temperatura ali, né? O gás vai aumentando a pressão dele, certo? Vai aumentando a pressão dele. Então, quanto maior... Por que vai aumentando a pressão? Porque você está esquentando ali a panela de pressão, certo? E aí, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão, certo? Tudo bem? Bom, essa lei, né, da transformação isocórica, tudo bem? Ela pode ser escrita da seguinte forma, né? Você pode dizer que a pressão é proporcional à temperatura, mesmo, né? Ou seja, a pressão vai ser uma constante, certo? Vezes a temperatura, e isso, lógico, dados o volume e dados o N, né? Para um dado volume, para um dado N, né? Você tem que deixar o volume constante e o N constante. Aí você vai definir que constante é essa. Bem, daqui a pouco a gente vai estudar, né? Como é que é essa constante em função do volume do N.
Mas ela também é escrita da seguinte forma, né? Vou até botar aqui mais para cima. Se eles são diretamente proporcional, o que acontece? Então, a pressão P1 sobre a temperatura T1 inicial vai ser igual à pressão P2 sobre a temperatura T2 inicial, certo? E só cuidado para não confundir, né? Geralmente, quando a gente vê alguma coisa dividindo, a gente imagina que é inversamente proporcional, certo? Mas aqui não, a pressão é diretamente proporcional à temperatura, tudo bem? Essa equação existe, né? Por quê? Porque eu passo esse T dividindo, então fica P dividido por T igual a constante. E aí, independentemente da pressão e temperatura, né? Dado o volume, dado N, essa divisão sempre vai ser o mesmo valor, certo? Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Se eu for para um terceiro estado, eu posso dizer que vai ser um P3 sobre T3 e por aí vai. Tudo bem? Inclusive, essa constante, muitas vezes a gente nem determina. Você quer pode determinar, mas às vezes a gente nem determina ela. Tudo bem? A gente usa mais essa relaçãozinha aqui, certo? Essa relação a gente chama de lei de Charles, certo? Eu falo aqui só para falar, certo? Decorado, nem sei decorado direito. Tudo bem? Só para falar, a gente chama de lei de Charles, né? Que foi o cientista que primeiro estudou, né? Quer dizer, primeiro estudou não, mas um cientistas que ajudou a determinar essa lei, certo? Que a pressão é proporcional à temperatura, tudo bem? Por isso que, por exemplo, todo, todo cilindro fechado, né, de gás, você não pode esquentar, né? Então, o próprio botijão de gás, né, o botijão da cozinha, a gente não pode esquentar aquele botijão, certo? A gente não pode esquentar não só porque o gás é inflamável dentro dele, mas também porque se você esquentar, a pressão ali dentro pode ser tão alta, a pressão que o gás exerce pode ser tão alta, que pode rasgar o cilindro mesmo, certo? Se você esquentar o cilindro de gás, você pode rasgar aquele cilindro, aumentando a pressão dele. Assim como qualquer outro cilindro, né? Os cilindros de gás oxigênio, né? Que a gente está vendo aí, o pessoal usando na coronavírus, você não pode esquentar muito ele. Se você esquentar, o cilindro pode estourar, certo? Por quê? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão, certo? Esse é um conceito importante da gente entender. Vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui, certo? É o exercício do livro, da página 89. Ele diz o seguinte, vamos botar aqui. Ele fala o seguinte, para uma dada massa de um gás, considerado ideal, a representação de P varia com temperatura absoluta, como indicado no gráfico ao lado. Vou desenhar o gráfico aqui para você. Que ele botou a pressão em atm, certo? Temperatura em Kelvin. Daqui a pouco eu vou explicar nessa história da qual unidade você tem que usar, certo? E desenhar esse gráfico aqui. Pronto. Aqui é 400. Aqui assim, 300. Bem aqui assim, T2. Bem aqui assim, 8. Aqui, P1. E aqui, 4,5. Certo? Aí ele pergunta o seguinte, no item A, ele pergunta qual é a transformação, certo? E no item B, ele pergunta o valor de P1 e o valor de T2. Esse P1 e esse T2. Tudo bem? Vamos lá. Bom, qual a transformação? Né? O que eu falei para vocês. O que a gente observa aqui é que a minha pressão, ela é... O gráfico da pressão da temperatura é uma linha reta. Então, como o gráfico é uma linha reta, né? Ou seja, nós podemos dizer que é a transformação que a gente acabou de estudar, né? Que é a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. Então, se for para um laboratório e fizer
um gráfico da pressão e temperatura, isso der uma reta, certo? Então você está olhando ali, né? Uma transformação isovolumétrica. Não precisa nem medir o volume, mas só isso ser uma reta, certo? Já é uma transformação isovolumétrica. Tudo bem? No item B, agora ele pede para determinar o P1 e o T2. Tudo bem? Como é que a gente faz essa questão? O item B, vamos botar B aqui assim. Basicamente, vamos usar lá aquela lei, né? Então, vou dar nome aos dois aqui, certo? Aqui ele chamou de P1, então vamos chamar aqui de ponto 1. Aqui ele chamou de T2, então vamos chamar aqui de ponto 2, certo? Esse é o ponto 2, esse é o ponto 1. Esse aqui vamos chamar de ponto 3, certo? Então, vou usar lá, o P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? Para a gente usar essa formulazinha aqui, geralmente a gente usa ela como? A gente determina um desses quatro conhecendo os outros três, né? A gente tem que conhecer todos os outros três, tudo bem? Se eu for comparar aqui o ponto 1 com o ponto 2, o que eu vou ter? Ó? Pressão no ponto 1 eu não conheço, temperatura no ponto 1 é 300, certo? Pressão no ponto 2 é 4,5, temperatura no ponto 2 eu não conheço. Então aqui eu não conheço duas variáveis, então não dá para eu resolver, certo? Você pode fazer o que quiser, você nunca vai conseguir achar, tudo bem? Então, eu vou comparar, na verdade, o meu ponto 1 e 2 com o ponto 3, porque no ponto 3 eu conheço temperatura e pressão, certo? Então, vou dizer aqui, por exemplo, que a pressão no ponto 1 dividido pela temperatura no ponto 1 é a pressão no ponto 3 dividido pela temperatura no ponto 3. E aqui a gente resolve, né? Resolvendo aqui rapidinho, ó. Corta aqui, minha pressão P1 foi dividido por 4 dá 2, vezes 3, 6 ATM. Certo? Essa aqui seria a resposta. Só um detalhe aqui, em relação às unidades, né? Que eu já resolvi sem explicar. Observe que eu usei a pressão em ATM e a temperatura em Kelvin, certo? Essa fórmulazinha aqui, primeiro, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin, aquilo que eu falei, certo? Como agora eu não estou trabalhando mais com variação, estou trabalhando com o valor da temperatura, então quando você trabalha com a temperatura, necessariamente usar em Kelvin. Em relação à pressão, a única preocupação que você precisa ter é que as duas pressões têm que estar na mesma unidade. Elas têm que estar coerentes, certo? Você pode usar as duas em ATM, pode usar as duas em Pascal, as duas em milímetros de mercúrio, pode usar as duas em qualquer valor. O importante é que elas estejam na mesma unidade, né? Toda a equação na física você vê dessa forma assim, ó, que as variáveis de um lado é igual às variáveis do outro, né? Só que aqui para um determinado tempo, aqui no tempo futuro, ou passado, enfim, tanto faz, na verdade, né? No outro tempo, o importante é você ter coerência. As unidades que você usar de um lado, é as unidades que você tem que usar do outro lado. Tudo bem? Então, aqui, ó, como eu estou usando, eu usei esse meu P3 em ATM, naturalmente o meu P1 vai sair em ATM. Tudo bem? Então, não precisa se preocupar em Pascal, que é a unidade do SI. Certo? Vamos agora achar o T2 e aí vamos dizer, ó, P2 sobre T2 é igual a P3 sobre T3. Certo? P2, 4,5. T2 é o que eu quero saber. P3, 8. T3, 400. Vamos lá, fazendo aí meio pelos extremos pelo meio, né? Como eu tenho pouco espaço, eu vou achar logo o resultado aqui na calculadora. Vai ficar 400 vezes 4,5 dividido por 8, que vai dar 225 Kelvin. Certo? Então, só para a gente observar aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Quando a temperatura era 300 Kelvin é como se fosse uns 27 graus Celsius, né? Como se fosse, não, é 27 graus Celsius, é a temperatura ambiente. 300 Kelvin é uma temperatura ambiente. A pressão desse gás estava de 6 atm, que é uma pressão bastante alta, certo? 6 vezes a pressão atmosférica. Já é uma pressão bastante alta. Se você esquentou esse gás em 100 graus, ou seja, ele estava de 27, você passou para 127, foi o que aconteceu com a pressão, aumentou 2 atm.
ou seja, o gás está pressionando mais o recipiente, né? Ele mantém o mesmo volume, ele está pressionando mais o recipiente. Se você resfriar para 225 graus Celsius, ou seja, você resfriou aqui também quase 100 graus, né? Perdão, 225 Kelvin, né? Ou seja, você resfriou uns 100 graus aí, né? Isso daria mais ou menos uns menos 27, certo? Graus Celsius. Ou menos 27 não, menos 73, por aí, né? 75, menos 70, enfim, uns menos 50, perdão, menos 50 graus Celsius. Se você resfriar para menos 50 graus Celsius, o que vai acontecer com a pressão? Ela diminui, né? Se você esquentar, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Tudo bem? Que é aquela história que a gente viu, né? A pressão, ela é diretamente proporcional à temperatura. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá ou no Google Classroom ou no WhatsApp, certo? Então, vamos lá. Vamos ver agora a nossa próxima transformação, né? Primeiro a gente pressupôs que era o volume constante. Agora vamos pressupor que o que vai ficar constante é a pressão, transformação isobárica, certo? E iso de igual, bárica de pressão, né? Sempre que você vê uma coisa com esse radical, né? Bárico está relacionado à pressão, né? Então, barômetro é um negócio que mede a pressão, certo? Aqui a pressão, ela é constante, tudo bem? Então, você vai ter um recipiente, aquilo que eu falei, né? No laboratório, para a gente deixar a pressão constante, a gente precisa ter um recipiente que tem um êmbolo, né? Esse negócio ele pode subir e descer, e aí você coloca uns pesos aqui em cima, né? Imagina como se fosse uma seringa. Sem razão. Uma seringa seria aberta aqui assim, né? Mas aí você imagina que a seringa está fechada, certo? E aí você bota um peso, né, naquele coisinha da seringa, né? O gás está aqui dentro, certo? Esse gás, ele vai ter um determinado volume, né? Ele vai ocupar um determinado volume, B1, vai ter uma certa temperatura T1, só que aí você esquenta esse gás. Você esquentou esse gás, o que vai acontecer com ele? Né? Ele vai mudar para um novo estado, tudo bem? Eu vou logo adiantando o que vai acontecer, né? A lei que descreve o gás, o volume desse gás, ele é proporcional à temperatura, o que significa dizer que se você esquentou, o volume vai aumentar, certo? Diz que o volume, se a temperatura aumenta, o volume do gás também aumenta, certo? Aí aqui é parecido até com o comportamento de sólidos e líquidos, né? Tanto sólidos e líquidos, quando você esquenta, a gente viu que o sólido e o líquido ele dilata. O gás vai fazer isso também, certo? Sendo que lá em sólidos e líquidos ele dilatava um pouquinho, né? Como a gente via. Aqui não, aqui a dilatação a gente vai ver que é bem considerável, tudo bem? Aqui a gente pode escrever que V é igual a K vezes T, igual como a gente fez lá com a pressão, certo? Ou seja, dado uma pressão e dado uma quantidade de matéria, certo? Esse K é constante, certo? Isso aqui a gente já chama da lei de Gay-Lussac, certo? Só que a gente também usa mais daquela mesma forma, né? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, certo? E aqui usa vários mesmos argumentos, né? Isso aqui você pode usar para qualquer número de sistema, né? Um V3 sobre T3, um V4 sobre T4. Isso é igual a essa constante K, que ela é sempre a mesma se, se a pressão, né, e a quantidade de matéria permanecer a mesma. Ou seja, se não escapar nenhum gás, e se você sempre deixar esse mesmo peso, certo? A pressão aqui, ó, que você está fazendo, se ele for a mesma. Consequentemente, o gás vai entrar em equilíbrio para igualar essa pressão. Tudo bem? Vamos lá, vou fazer aqui um exercíciozinho. Na verdade, o exercício até que é bem parecido.
certo? Do livro também, né? Da página, vou pegar aqui, página 90, certo? É um exercício análogo, a gente resolveu, né? Ele dá o gráfico aqui de T, de V contra T, certo? V estando em litro, T estando em Kelvin, certo? O gráfico acaba sendo o mesmo, por quê? Porque a temperatura é linear com o volume também, né? A pressão constante, certo? Só desenhar aqui o gráfico. Aqui é o T2. Aqui um V1. Vem aqui assim, é 6. Vem aqui assim, 3. Pronto, a questão fala o seguinte. O volume de uma certa massa de um gás perfeito varia com a temperatura, como indica no gráfico ao lado. O itinerário pergunta qual a transformação que o gás está sofrendo, por quê? Né? Então, aqui, a gente vê que o volume ele é linear com a temperatura, por quê? Porque é uma reta, né? Lembrando, isso aqui o que é? Uma função afim, né? Você quer uma função afim, ou polinomial primeiro grau. O gráfico é uma reta. Então, eu posso dizer que isso aqui, com certeza, a equação desse gráfico aqui ele é assim. E se o volume está sendo linear com a temperatura, é porque é uma transformação isobárica. Certo? Que é o que a gente acabou de estudar. Tudo bem? E no item B, ele está pedindo para a gente determinar quem é o V1 e o T2, certo? Que é totalmente análogo ao que a gente resolveu anterior. Tudo bem? Lembrando que aqui a questão das unidades é a mesma é a mesma é a mesma ideia do que a gente fez na questão passada, né? O importante é ter coerência, né? Então, você tem V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Temperatura sempre em Kelvin, o volume é importante ter coerência com as unidades, certo? Então, se eu usar esse volume, isso vai ter que ser volume também. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar de ponto 1, esse aqui ponto 2, né? Que ele chamou de V1, T2, e esse aqui vamos chamar de ponto 3. Novamente, eu vou comparar esses caras todinho com o ponto 3, que tem os dois valores, né? Então, V1 que eu quero saber, T1, 250, V3, 3, T3, 100. E aí, eu já acho que o meu V1 vai ser o quê? 7,5. 7,5 litros, certo? Então, observe que quando ele tinha temperatura de 100 Kelvin, né, ou seja, menos 173 graus Celsius, o gás ocupava só 3 litros. Se você aumentou essa temperatura para 250, aumentei 2,5 vezes, certo? Então, o volume vai aumentar, né? Na verdade, ele vai aumentar também de 2,5 vezes, né? Isso é o que essa equação está dizendo. Eles vão aumentar na mesma proporção, certo? E aí vai aumentar para 7,5, certo? 7,5. Tudo bem? Agora vamos achar a temperatura T2. Então vai ficar o seguinte, né? Ó, V2 sobre T2 igual a V3 sobre T3. V2 é 6. T2 é o que eu quero descobrir. V3, 3. T3, 100. Então, T2 vai ser 200. 200 Kelvin. Certo? Para até achar mais rapidamente, né? Se o volume dobrou aqui, tá, a temperatura vai dobrar também. Então, por isso que vai para 200. Certo? Porque é linear, né? Certo? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no chat ou no Classroom, né? Lá no chat, não, no WhatsApp, certo?
Chat é do meu tempo, né? Vocês talvez sabem nem o que é chat. Vamos lá, só para a gente finalizar a aula, está faltando uma última transformação dessas iniciais, né? Se a gente tiver a transformação geral, que é a transformação, a gente já viu pressão constante, ou volume constante, pressão constante com a próxima temperatura constante, que agora a gente chama de isotérmica. E agora, em que a temperatura ela é constante, certo? Então, assim, então agora, no sistema em que você faz com que a temperatura fique constante, né? Então, o que vai variar agora é a pressão e o volume. Ele vai ter uma certa pressão, um determinado volume, tudo bem? Então, ou seja, ele vai poder variar o tamanho dele aqui, né, no recipiente, certo? E a pressão, você vai poder controlar aqui a pressão, através dos pezinhos aqui em cima. E aí você vai transformar esse cara para um outro volume, uma outra pressão, né? Porque eu botei mais pezinho aqui, né? E ele vai para uma nova pressão, um novo volume. Tudo bem? Bom, na verdade, dá até para a gente entender um pouco, né? Prever um pouco como é que vai ser a relação, certo? Se eu aumentar a pressão, né? Ó, a pressão que eu estou exercendo aqui, qual a tendência desse negócio? É ele diminuir, né? Você imagina, por exemplo, uma seringa mesmo, né? Que a gente pode pensar como se fosse uma seringa. Só que aí você pega aquele biquinho da seringa e você tapa aqui com o seu dedo. Certo? Bota o dedo aqui. Então, tapa o dedo. Então, quando você tapou, você tem exatamente esse sistema aqui. Você está segurando a seringa aqui, você está exercendo uma certa pressão, vamos dar uma quantidade de gás. Você pode espremer esse cara. Quando você espreme, você vai ver que ele vai comprimir. Certo? E aí você espera um pouquinho para entrar em equilíbrio térmico a, com coisa. Certo? Tá aqui o bicozinho, né? E aqui o seu dedo tampando a seringa. Então, ou seja, observe que aqui já é o contrário, né? Você aumenta a pressão, o que acontece com o volume diminui. Então, os dois são inversamente proporcionais, e isso é o que a gente chama da lei de Boyle, certo? A pressão é inversamente proporcional ao volume. Observe que todas elas eram P ou V igual a KT, agora não, é P vai ser um K dividido por V, certo? Quando você faz aquela comparaçãozinha, agora a comparação fica assim, ó, P1, V1 igual a P2, V2, né? Que vai ser igual a essa constante. Passa o V multiplicando, né? E aí, ou seja, esse produto sempre vai ser uma constante, certo? Independentemente do instante de tempo que o sistema está, né? Ele estando em equilíbrio térmico, certo? E aí, né? Fica bem parecido com a resolução das questões é bem parecido com a da transformação anterior, né? A gente geralmente vai ter que descobrir uma dessas conhecendo as outras três, certo? Vamos lá, vou fazer um exemplozinho aqui. Certo? É o exemplo também do livro, da página 92, certo? Também tem um gráficozinho da pressão em ATM contra o volume em litros, certo? Só que agora o gráfico vai ser diferente, né? Vou desenhar aqui. Então, aqui, 4 e 2 e 2, 4, aqui 1 e aqui 8. Ele novamente deu 3 pontos aí, certo? Ele fala o seguinte,
A representação gráfica de duas grandezas inversamente proporcionais é a curva denominada hipérbole equilátera. Esse cara aqui é a hipérbole equilátera, que é exatamente o gráfico de P igual a uma constante sobre V, certo? O gráfico ao lado é um hipérbole equilátero que representa a transformação isotérmica sofrida por uma certa quantidade de um gás perfeito. Né? Só por curiosidade, esse gráficozinho aqui é exatamente esse aqui. Ó. P igual a 8 dividido por V. É exatamente esse gráfico. Né? Aquele K lá é 8. Né? É fácil de ver aqui. Certo? Porque lembrando, né? O K é P vezes V, né? Se eu pegar qualquer um desses três pontos aqui, P vezes V é sempre 8, né? 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 4 é 8, 4 vezes 2 é 8, certo? Então, por isso que eu soube que esse K era 8, tudo bem? Então, isso aqui é exatamente P igual a 8 dividido por V. O gráfico ao lado é um hipérbole equilátero representando a transformação isotérmica sofrida por uma certa quantidade de um gás perfeito. Item A. Determine o volume ocupado pelo gás quando sua pressão for 5 atm. Item A. Ele quer o volume quando a pressão for 5 atm. Certo? Assim, né? Chama aqui de P1, V1 igual a P2, V2. Certo? Aí aqui o ponto 1, posso chamar qualquer um, vou chamar o primeiro de ponto 1. Então, pressão 8 vezes volume 1 vai ser igual a pressão, vou chamar isso aqui de 2. 2 e 2. 5 vezes o volume V2, que eu quero descobrir, né? Então, meu V2 vai ser 8 dividido por 5, que dá o quê? 1,6. 1,6 litros. Certo? Ele está bem aqui assim, né? Esse ponto está bem por aqui assim. 1,6 e aqui é 5 atm, né? Observe que de 8 para 5 eu diminui a pressão. O que aconteceu com o volume aumentou. Certo? É inversamente proporcional. Diminuiu um, aumenta o outro. Certo? No item B, ele pede o seguinte. Ele pede, uma olhadinha aqui, qual é a pressão do gás, qual vai ser a pressão que o gás exerce ao ocupar um volume de 2,5 litros. Então, agora o volume é de 2,5 litros. Vou chamar agora aqui de ponto 3, vou usar a mesma coisa, né? P1V1 igual a P3V3. P1V1 é 8, né? Fica 8 vezes 1 é igual a P3, se eu quero descobrir, vezes o V3, que é 2,5. Então, minha pressão aí vai ser 8 dividido por 2,5, que dá 3,2 atm. Tudo bem? Bem simples, né, pessoal? Realmente, essas questões são simples mesmo, certo? Só aplicação de fórmula, não dá para escapar muito disso, não. Certo? E aqui, novamente, a gente observa que, comparado a esse primeiro caso, né, o volume aumentou de 1 para 2,5, eu veio para cá, e a pressão vai diminuir de 8 para 3,2, né? Diminuiu daqui para cá, certo? O volume aumentou, a pressão diminuiu. Ou vice-versa, né? A pressão diminuiu, o volume aumentou. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá, certo? Então, vamos fazer o seguinte. A nossa primeira aula a gente fica por aqui, certo? Próxima aula a gente retorna para ver a equação geral de estado dos gases ideais, certo? E também a transformação geral que um gás pode sofrer, né? Que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Então, deixa eu só interromper e a gente retorna daqui a pouco.